2 anjos diante da casa de Abraão. A palavra do Senhor me diz que aqueles homens chegam. E quando aqueles homens chegam na casa de Abraão, a Bíblia me diz que é uma tenda. Eu estou dizendo casa para você compreender aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Os anjos chegam e a palavra do Senhor me diz, e eu creio, segundo o contexto, que Abraão, ele consegue visualizar que aqueles homens são homens de Deus. E por serem homens de Deus, a Bíblia me diz que Abraão prepara uma oferta. A Bíblia me diz que ele prepara um leite, ele prepara carne, ele prepara até um queijo. A Bíblia me diz que ele chama aqueles homens para dentro da sua tenda. E a palavra do Senhor me diz que aqueles homens, que eram os anjos do Senhor, vieram anunciar a ele, não somente anunciar, mas confirmar aquilo que o Senhor prometera. A Bíblia me diz que aqueles anjos estão com Abraão. E quando aqueles anjos estão com Abraão, a Bíblia me diz que os anjos começam a conversar com Abraão. E diz: Abraão, daqui a um ano a tua mulher, a Sara, ela vai ter, Abraão, um filho. Tu serás pai, viu, Abraão? Aquilo que eu prometi ao Senhor, ele mandou eu vir aqui dizer para você que vai acontecer. A Bíblia me diz que Sara está atrás de uma porta. A palavra do Senhor me diz que ela ouve a conversa do anjo com Abraão, e ela se regozija de uma forma que não agrada ao Senhor. Ela acha que Deus não pode realizar uma cura, algo impossível aos olhos humanos, algo impossível naquela época, porque a Bíblia me diz que Sara era uma mulher estéril, e somente a mão de Deus poderia fazer dela uma mulher fértil. E assim o Senhor fez. Quando há promessa, Ele cumpre. Não importa como a pessoa está. Eu sei que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que eu vim dizer para você, que aquele que operou no passado, opera hoje, operará amanhã e operará no futuro. Então não preocupa não. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir com toda a sua igreja, com toda a sua palavra. A Bíblia diz que além desse aviso, dessa confirmação que o Senhor dera a Abraão, a Bíblia me diz que os anjos ainda tinham outra tarefa. Preste atenção para você entender aquilo que Deus tem para falar conosco. A Bíblia me diz que o Senhor orientou aqueles anjos dizendo: olha, vocês olham a cidade de Sodoma e de Gomorra, porque o clamor daquela cidade, da Babilônia, tem chegado até a mim. Eu quero que vocês vão lá, para que eu verifique se realmente o clamor é verdadeiro. A Bíblia me diz que aqueles anjos estão indo a caminho de Sodoma e Gomorra. Porém o Senhor fala algo a Abraão que me chamou a minha atenção. Não a Abraão, perdão, mas aos anjos. O Senhor disse para aqueles anjos: vocês vão à casa de Abraão, anuncia a Abraão da bênção que eu disse para ele. Porém, acerca de Sodoma e Gomorra, vocês ocultem de Abraão. Eu não quero que Abraão fique sabendo que eu, Senhor, vou destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia me diz que os anjos estão junto com Abraão, e eles ocultam de Abraão. Por que aqueles anjos tiveram que ocultar de Abraão? Porque o Senhor faz uma confirmação àqueles anjos. O Senhor disse para aqueles anjos: olha, Abraão certamente será uma nação poderosa. Eu aprendo algo aqui nessa noite. Presta atenção. Nem tudo que vai acontecer na minha vida e na sua vida, o Senhor há de nos revelar. Nem tudo que há de acontecer na minha vida e na sua vida, ainda que seja para o nosso benefício, o Senhor não há de revelar. Mas terminando o texto, eu percebo que Abraão foi inteligente. A Bíblia me diz que os anjos foram embora, mas o Senhor não. Então eu tenho entendimento que não tinha 2, tinha 3. Se você pegar o texto, o livro de Gênesis capítulo 18, você vai ter esse entendimento. A Bíblia diz que ele ficou ali com o Senhor. E quando Abraão permaneceu com o Senhor, a Bíblia me diz que Abraão começa a falar com o Senhor: Senhor,
tiver 50 que te buscam, o Senhor ainda mataria? E o Senhor disse: não, levantar-se. Sabe o que eu aprendo aqui? Ainda que o Senhor diz, no contexto primeiro, que ele ocultaria a Abraão, a persistência de Abraão para com Deus faz com que o Senhor revele para ele o que havia de acontecer. Porque ninguém ora intercedendo sem saber o que vai acontecer. E Abraão começou a conversar com o Senhor e dizia: Senhor, se tiver pelo menos 10 lá, o Senhor ainda tem de misericórdia? E o Senhor fala com ele: sim, se tiver 10 me servindo, Abraão, eu tenho de misericórdia para com ele. Aí o Senhor continua a falar com Abraão. O Senhor continua a dizer a Abraão. E uma das coisas que o Senhor fala a Abraão, a qual ele orientou os anjos, foi: Abraão, eu escolhi você para que você ensine aos filhos dos seus filhos acerca de mim. O Senhor estava dizendo para Abraão: Abraão, o maior legado que você pode deixar para a sua descendência é os meus ensinamentos, é a minha palavra. E quando eu olho a história de Abraão, eu vejo o legado que Abraão deixou. Um legado de fé, um legado de obediência, um legado de ouvir a voz do Senhor, um legado de acreditar naquilo que ele nunca viu, só ouviu falar. Quando nós olhamos para a história de Abraão, e o Senhor diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu, Senhor, te mostrarei. Eu vejo um homem que tem a visão e a convicção daquilo que o Senhor tem preparado para ele. Então, o primeiro legado que eu e você, que nós devemos deixar para os nossos filhos, é mostrarmos para eles que, em primeiro lugar, é ouvir a voz do Senhor. Em segundo lugar, obedecer a voz do Senhor. Como? Praticando. Em terceiro lugar, uma vez que nós ouvimos, obedecemos, praticamos, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que eu e você, o que nós precisamos fazer, pais, você que há de casar e vai ter filhos, você jovem que no futuro bem próximo vai querer se casar e ter filhos, família, o legado que você precisa deixar para os seus filhos é o Senhor Jesus. É a palavra dele. Não é uma faculdade, não é um carro, não é uma casa. O que você tem que deixar como legado é a palavra do Senhor. Porque a palavra me diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Agora, indo para me resumir e nós participarmos da Santa Ceia, eu vejo o Senhor mostrando um homem o legado dele. A Bíblia me diz que um homem chamado Moisés foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia me diz no livro de Êxodo que o Senhor fala com Moisés para subir ao monte. A Bíblia me diz que ele fica ali 40 dias e 40 noites. O Senhor revela a ele aquilo que eu e você, o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Olha, vejo muitos pais ensinando o filho a dirigir com 10, 12 anos de idade. Muitos pais ensinando o menino a pilotar a moto. Vejo muitos pais ensinando o filho a pegar um ônibus e ir para a cidade sozinho e voltar. Mas é raro eu ouvir alguém chegar perto de mim e falar: pastor, olha, sabe o que eu fiz hoje? Pedi ao meu filho para ficar no quarto 20 minutos orando. E ele foi. Pastor, olha, falei para o meu filho essa semana ficar lendo a Bíblia pelo menos 10 minutos, 15, 30, para ele ir acostumando a lidar com aquele que é maior. O que eu ouço chegar ao meu ouvido: pastor, hoje o meu filho foi uma bênção. Lá no futebol ele deu um chute lá, pastor, a bola entrou lá no ângulo, parecia o Ronaldinho. Eu não vejo nenhum pai chegando perto de mim e falando assim: pastor, o meu filho fez uma oração lá em casa hoje que eu achei que era Abraão, eu achei que era Moisés, pastor. Pastor, quando meu filho pôs a mão sobre mim, pastor, parecia o próprio Jesus pôs a mão. Eu não ouço isso, e eu fico triste.
com Deus. Palavra do Senhor me diz: para onde eu vou, não há traça nem ferrugem. Então não vai entrar carro, não vai ter casa, não vai ter anel de ouro, não vai ter relógio chique, não vai ter essa vestimenta que é outra, é diferente. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Então por que você está ensinando as coisas do mundo para ele? Que é isso, pastor? Meu filho já sabe pegar o ônibus, vai para o shopping sozinho, volta, sai com os coleguinhas, com as coleguinhas. Que é isso, pastor? Posso dar exemplo da minha casa. Minha filha foi viajar sozinha para Caldas Novas. Sozinha. Sem eu e a minha esposa. Aí eu chego em casa e falo para ela: vai orar. Não sei como que é. Qualquer outro filho aqui, se eu pedir ele para orar, se eu pegar um celular e der para ele sabe coisas que eu não sei. Mas se eu pedir para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, muitos não. A culpa é deles? Não. Porque o legado que eu e você temos deixado é um legado mundano. É um legado contrário à palavra do Senhor. Moisés sobe ao monte. Vou encerrar. Quando ele sobe ao monte, a Bíblia me diz que o Senhor fala com ele. E o Senhor diz para Moisés. E eu vou abrir a Bíblia para me ler, porque é tremendo o que o Senhor fala com ele. E é coisas que eu e você, que nós não temos ensinado aos nossos filhos. Quando eu falo ensinado, é dentro de casa. Quando eu falo de ensinamento, é dentro do lar. Não é aqui na igreja não. Porque na igreja você vem terça, quinta e domingo 2 horas. Você tem tempo em casa suficiente para ensinar o seu filho a manejar bem a palavra, fazer uma boa oração, ter uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 20, diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor já começa ensinando: Moisés, tu vai deixar para este povo um legado. O primeiro legado que eu quero que você deixe, Moisés, é que eles sempre lembrem da onde eles estavam e aonde eu vou colocar eles. Eu quero que você, Moisés, lembre de geração a geração. Chama os pais de família, chama os filhos, chama os líderes e digam para eles que vocês estavam na escravidão. Durante 400 anos, vocês estavam lá. E hoje eu, Senhor, tirei vocês de lá. Lembre, traz a memória. Traz a memória. Segundo,